Hã? Tá ligado. Tá ligado. Tá. Então isso dá igual a quem? De 0 a 2. 0 a 2 assim, né? De 0 a 2. No 0 dá 0, né? Tá? Fica o logaritmo natural de 1, então só interessa no 2. Então fica 1/4 de 2 raiz de 5, ou seja, metade da raiz de 5, mais 1/4 do logaritmo natural de quem? De raiz de 5 mais 2, né? Metade de raiz de 5 mais 2. Unidades de comprimento. Tá certo? Da metade de raiz de 5 mais 1/4 logaritmo natural da raiz de 5 mais 2. Unidades de comprimento. Ok? Aqui. Encontre o comprimento do segmento de gráfico da função g encontre o comprimento do segmento do gráfico da função g de x igual ao cosseno hiperbólico de x de 0 a 2. Então, lá. Solução. Tá? Então, tens dá um meio de cima, tá. Tens o comprimento do segmento de gráfico da G de 0 a 2 é, por definição, integral de quê? De 0 a 2, né? Tá? De 0 a 2 de quem? Raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada de g. Integral, né? Integral aqui. Então fica a integral de 0 a 2 de quanto? A raiz quadrada de 1 mais derivada da g, seno hiperbólico. Seno hiperbólico ao quadrado. Então isso aqui é igual a integral de 0 a 2. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Raiz quadrada dá o módulo do cosseno hiperbólico. Como o cosseno hiperbólico é positivo, o módulo é o cosseno hiperbólico. E quem é a integral do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico de x de 0 a 2. Isso aqui dá quanto?
dá seno hiperbólico de 2 unidades de comprimento. Porque o seno hiperbólico de 0 é 0. Tá? Então dá o seno hiperbólico de 2. Se fosse de 1 a 2, dá o seno hiperbólico de 2 menos o seno hiperbólico de 1. Ok? Agora, encontre o comprimento do segmento de gráfico. Encontre o comprimento do segmento de gráfico da função f de x igual a x5 sobre 10 mais quanto? Mais 1 sobre 6x3 de 1 a 2. Então veja, solução. Então tens derivada é grande, né? Um pouco grande não, um pouco maior. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Derivada de x5 sobre 10, dá 5x4 sobre 10. Então dá x4 sobre 2. E derivada de 1 sobre x3, dá menos 3 sobre x4. Multiplicado por 1/6, dá menos 1 sobre 2, x4. Não é isso? Tá? E, portanto, quem é o comprimento do gráfico, comprimento do segmento do gráfico da f de 1 a 2? Ele pede 1 a 2, é. De 1 a 2. Então, quem é? É a integral de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Integral em x. Que é igual a integral de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais, quem é f' de x? x4 sobre 2 menos 1 sobre 2 x4. Isso aqui ao quadrado. Integral em x. Certo? Então isso dá.
Então isso aqui dá integral de 1 a 2 da raiz quadrada de 1 mais. Quanto é que dá isso ao quadrado? x8 sobre 4. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Só que duas vezes o primeiro pelo segundo dá menos 1/4. Desculpa. Duas vezes o primeiro pelo segundo menos. É menos duas vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro vezes o segundo dá 1/4. Vezes 2 dá 1/2. Então fica menos 1/2. Mais o quadrado do segundo. Então fica 1 sobre 4x8. Integral em x. Que é igual a integral de 1 a 2 da raiz quadrada de x8 sobre 4 mais 1/2 mais 1 sobre 4x8. Agora observe aqui, ó. Esse quadrado é isso aqui, com menos 1/2. Então essa expressão com 1/2 é quem? É o quadrado da soma. Então isso aqui fica o quê? Integral de 1 a 2 da raiz quadrada de x4 sobre 2 mais 1 sobre 2x4 ao quadrado 2x. Não é? Que dá, portanto, a integral de 1 a 2 de x4 sobre 2 mais 1 sobre 2x4. Porque fica o módulo. Mas nesse intervalo, essa expressão é positiva. No intervalo de integração, a expressão é positiva. Então o seu módulo é igual a ela. Entendido? Agora você só tem que integrar. Então fica o quê? Da integral de x4, x5 sobre 5. Então fica x5 sobre 10, né? Vezes 1/2. E a integral aqui é integral de x elevado a menos 4. Dá x elevado a menos 3 sobre menos 3. Então dá x elevado a menos 3 sobre menos 6, não é isso? Não, porque dá x elevado a menos 4. Desculpa, x elevado a menos 4. Dá x elevado a menos 3 sobre menos 3. Então dá menos 1 sobre 4. Quanto aqui dá? Não dá x elevado a menos 3 sobre menos 3? Então os dois aqui dá 6 x3. Não é isso? Isso variando de que ontem? De 1 a 2. Tá? E você fazendo essa conta, dá 779 sobre 240. Os alunos já fizeram no outro turno. Dá 779. Pode fazer, questão de conta, tá? Sobre 240. Unidades de comprimento. Ok? Tá?
Quanto tempo aí? 15, né? Então ainda dá para fazer. Ó, observe uma coisa. Quando você tem a seguinte situação, seja I contido em R, um intervalo, F, uma função de classe C1 em I e C pertencente a I. Nessa situação, a função, a função G de I em R, dada por G de X igual a integral de C a X de 1 mais derivada da F em 1 ao quadrado integral em 1. Claro que eu não posso usar X aqui, porque X é o... X está denotando um dos limites de integração. Então a variável, X não é variável. Tá? A integral dessa função aqui, quer dizer, essa integral que qualquer que seja X pertencente a I, definida dessa forma, tá? Essa função definida dessa forma, que se a função f de C1, a integral existe, claro. Mas quem é essa integral? É o comprimento do segmento de gráfico da função f de 0 a x. Por isso é que essa função, ela é denominada comprimento de arco, ou função comprimento de arco. É denominada função, chamada função comprimento de arco. E nesse caso aqui tem uma degeneração que é o seguinte: comprimento é um negócio positivo, só que esse comprimento ele vai ser relativo, ele vai ter sinal, porque se o... veja bem, o que é que eu estou calculando? O que é que eu estou calculando para ter? O que é que eu estou calculando com G de X? Que a reta, está aqui o intervalo I, está aqui o C, e eu tenho a função que ao longo de I ela é de classe C1, minha função F. Então quando eu pego um X aqui, essa integral de C a X é o comprimento desse segmento. Ou seja, quem é G de X? G em X é o comprimento do gráfico de F de C até X. Isso se o X for maior do que C. Se o X for mais, C é o comprimento. Mas se o X for menor do que C, isso dá menos um comprimento. Porque se o X for menor do que C, a integral é negativa. Porque a integral de X até C é menos a integral de C a... Desculpe. A integral de C até X, ó, se o X é negativo aqui,
Se o x é negativo, se o x é negativo não. Se o x é menor do que c, se o x está desse lado, a integral de c a x é menos a integral de x a c. Então essa função comprimento de arco é um comprimento relativo. O g de x pode ser negativo. Tá? Uma outra forma de ver, isso é uma forma de ver. A outra forma de ver é que a função g, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, a função g é diferenciável. A função g é diferenciável. Pode apagar.